Então a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 14, cujo título é Benignidade, baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, onde ele diz assim: Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Emmanuel comenta: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. E é interessante aqui, logo no final, quando Emmanuel usa a palavra ilimitada compaixão, né? Porque no budismo também a compaixão está incluída entre as 4 qualidades incomensuráveis, ou seja, qualidades para as quais não existe limite, né? Aqui Emmanuel foi muito claro mostrando, né, como que Jesus, né, primeiro ele fala que ele desceu, ele usa a expressão da sua habitação solar, né? Ou seja, Jesus vivia num plano de luz, e vive ainda num plano de luz, né? E desceu ao mundo, né? Um mundo de provas e expiações, um mundo denso, né? Um mundo habitado por espíritos ainda muito confusos, né? Muito raivosos, muito cruéis, né? Para ajudá-los, né? a caminhar na evolução espiritual, né? Para deixar para nós, né? Um modelo de caminho espiritual. E nós o recebemos da forma como nós sabemos que ele foi recebido, né? Com 2 anos de idade teve que fugir com a mãe e com o pai para o Egito, porque Herodes estava matando todas as crianças de 2 anos de idade, que era mais ou menos a idade de Jesus na época, com medo de que ele fosse o Messias enviado e tomasse o poder temporal, que não era o caso, né? Jesus não veio para isso, mas a leitura humana foi essa, né? E depois, ao final da vida, com 33 anos, ainda jovem, foi crucificado por simplesmente ter passado a vida inteira fazendo bem, curando, consolando, instruindo, né? Se doando plenamente para a humanidade. Mas aí, Emmanuel mostra esse exemplo de Jesus como um exemplo dessa qualidade limitada da compaixão, né? Então, ele veio ao mundo para nos ajudar a dissolver todas as nossas aflições, né, todos os nossos sofrimentos, foi recebido dessa forma, né, foi tratado dessa forma, mas a sua compaixão continua a mesma, né, como continua até hoje. O próprio Espiritismo, nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, é a 3ª revelação da lei divina, né? A primeira foi Moisés, a segunda o próprio Jesus, e Jesus, ao ver que o mundo não entendeu a mensagem dele, inclusive Emmanuel cita aqui na própria passagem que nós acabamos de ler, que transformamos os ensinamentos de Jesus
em motivos de guerra, né? As inquisições da Idade Média, queimamos seres humanos na fogueira a pretexto de estar defendendo a doutrina cristã, né? Mesmo com todos esses equívocos, todos esses enganos, todo esse sofrimento que nós impusemos, inclusive, ao próprio Mestre, ele mesmo assim continuou compassivamente nos assistindo, de onde ele ainda habita hoje, né? Dessas esferas luminosas onde ele habita hoje, e enviando, inclusive, o Espiritismo, né, como o Consolador prometido, o Consolador que ele havia prometido há 2000 anos, para restabelecer o verdadeiro significado do cristianismo, né? E qual é o verdadeiro significado do cristianismo? É essa prática que nos conduz a isso que Paulo está falando aqui, a benignidade uns com os outros. A essência do cristianismo e de qualquer instrução espiritual é essa, né? Porque nós temos estudado aqui, inclusive, que o que está na base de todas as nossas confusões, de todas as nossas aflições e de todos os nossos problemas é essa noção equivocada que nós temos de separatividade, né? De que nós somos separados do mundo, né? Que nós não percebemos a nossa profunda e íntima conexão com tudo e com todos, né? A gente não percebe que quando nós ferimos o outro, quando nós agredimos o outro, quando nós falamos mal do outro, quando nós pensamos mal sobre o outro, nós estamos fazendo mal a nós próprios, né? Isso é uma coisa que a gente vai, à medida em que vai avançando no caminho espiritual, vai compreendendo melhor e vai sentindo melhor. Mas a gente ainda está muito, se assim podemos dizer, possuído por essa noção de separatividade, né? Se há um verdadeiro demônio, né, como muitas religiões gostam de falar, esse demônio habita a nossa própria mente, né? Um aspecto da nossa mente. Que aspecto? Esse aspecto iludido de que nós somos separados do mundo. E é isso que gera o egoísmo e o orgulho. Porque eu só posso ser egoísta na medida em que eu me julgo separado do mundo, em que o mundo e eu somos duas coisas diferentes. Então o que acontece comigo? Eu entro em competição com o mundo, né? Eu começo a defender o meu eu, que eu considero como separado. Vocês percebem como a separatividade é a base de tudo isso, né? Então, o que nós precisamos no caminho espiritual é justamente desenvolver as sabedorias, né? Aquelas 5 sabedorias que nós estamos aqui, inclusive, estudando, né? Que nos fazem perceber e nos dão condições de perceber que nós e o outro somos inseparáveis, né? A humanidade já está tendo um exemplo disso atualmente pela dor, né? Como diz o Espiritismo, se nós não evoluímos pelo amor, evoluímos pela dor, né? E a humanidade está tendo um exemplo pela dor aonde? Na questão ambiental, né? A gente age como se nós humanos, temos aqui o nosso reino humano, fôssemos separados do ambiente que nos cerca. E usamos o ambiente que nos cerca como se fosse um recurso, tanto é que a gente chama de recursos naturais. Como se tudo que existisse à nossa volta não fosse expressão da mesma vida que habita em nós, né? A gente olha para isso como recurso. Isso também é outra ilusão da separatividade. O ser que se julga separado fala assim: a água, recurso para eu tomar, né? Plantas, né? Vegetais, recurso para eu comer, né? A gente não olha como expressões da mesma vida que habita em nós, e ela é tudo é expressão do Criador, tudo é expressão de Deus, ou na linguagem budista, tudo é expressão de uma natureza búdica, universal, né? Que todos os seres têm na sua essência, né? E que nos iguala, nos aproxima, né? Nos torna, na linguagem cristã, irmãos, né? Então, enquanto a gente não perceber isso, enquanto a gente não superar essa separatividade, nós não vamos desenvolver essa benignidade, né? Que deveria ser, aqui Paulo fala, uns para com os outros. Aqui ele está se dirigindo à comunidade cristã de Efésio, né? A cidade lá da época, para que as pessoas dentro da comunidade, pelo menos dentro da comunidade, já praticassem a benignidade, né? Porque todos, como seres imperfeitos, às vezes até dentro da própria comunidade religiosa começa a surgir inveja, a surgir, né, enfim, sentimentos e emoções perturbadoras, normal, porque são espíritos em evolução. E Paulo, como um guia espiritual que ele se propôs ser, ele falou: pelo menos entre vocês criem, né, a benignidade, cultivem a benignidade, né? Cuidem uns dos outros, né? Exercitem a compaixão. Mas, num aspecto mais geral, a benignidade tem que ser praticada em relação a tudo e a todos. Tudo para a qual a gente olhar, tudo com que a gente entrar em contato, nós devemos sempre nos esforçar
para sermos benignos. O que significa ser benigno? Trazer coisas positivas para o mundo, né? Fazer que aqueles lugares que eu frequento se tornem lugares melhores do que antes de eu ali chegar. Isso é benignidade, né? É trazer benefício, é beneficiar. Mas, obviamente, que nós só podemos fazer isso na medida em que nós também nos aprimoramos espiritualmente. E por isso que essa noção de separatividade ela se torna cada vez mais clara. Por quê? Eu me aprimorando espiritualmente, né? Me aprimorando internamente, eu crio um ambiente interno de felicidade e de equilíbrio. Então, eu me beneficio. Mas esse benefício naturalmente vai transbordar para os outros. Por quê? Porque o refinamento interior vai fazendo com que eu supere a falsa ideia, né, a ilusão da separatividade. E aí eu vou cuidando melhor do outro. Vocês lembram que semana passada nós estudamos aqui na nossa segunda parte a sabedoria da igualdade, né? Que era o quê? Colocar-se no lugar do outro e operar a partir daí. Né? Eu vi uma vez uma postagem no grupo do SEB de um praticante falando sobre uma aranha. Olha só que interessante, né? Ele falando da compaixão de uma aranha. Então ele disse que olhou uma aranha na casa dele e começou a pensar assim, um impulso dele natural, assim, não, tem que matar, né, um inseto e tal. Mas aí ele tentou praticar, e aí ele descreve essa prática da seguinte forma, ele falou, como que eu gostaria que se comportasse em relação a mim se eu estivesse no lugar errado na hora errada? Será que eu gostaria de ser esmagado? Será que eu gostaria de ser bombardeado com Detefon, né, ou alguma coisa, envenenado, né? Então, ele conseguiu praticar isso, né? Aí ele fez uma outra coisa lá, pegou a aranha, botou dentro de um vidrinho, levou para um lugar e soltou ela nesse outro lugar, né? Então, assim, eu só estou dando esse exemplo para mostrar como que é amplo esse conceito que está sendo colocado aqui na mensagem, né? Ele não se restringe apenas, né, à benignidade entre nós humanos, né? Porque nós humanos não somos nem melhores nem piores que os outros seres, somos apenas diferentes, né? A unidade divina se manifesta numa diversidade, numa multiplicidade de seres, mas ela está presente em todos eles, né? Se nós não entendermos isso, se nós continuarmos presos à separatividade, nós estaremos cegos para a onipresença de Deus. A gente vai entender isso só intelectualmente, né? Deus é onipresente, mas não vamos vivenciar isso, experienciar isso. E o que é experienciar isso? É desenvolver esse coração bondoso, né? É desenvolver bondade amorosa, é desenvolver compaixão e é desenvolver equanimidade, que foi também o tema que nós estudamos semana passada, ligado à sabedoria da igualdade. O que é equanimidade? Eu olho para tudo, respeitando a sua diversidade, mas entendendo que por detrás da diversidade tem uma igualdade profunda, né? Que me une a isso. Daí, porque que no cristianismo sempre foi muito usado o termo irmão. Dentro dos centros espíritas também, as pessoas costumam se referir assim, né? Irmão Gil, irmão Benício, irmão, né? Que é para cultivar essa ideia de uma origem e de uma essência comum.